8 horas. Começamos este jornal com o Antavírus. A Direção-Geral da Saúde emitiu um conjunto de normas para eventuais casos em Portugal, mas sublinha que o risco continua a ser muito baixo e afirma que para já não são precisas medidas preventivas. Estas orientações foram divulgadas ontem à noite e são destinadas a profissionais de saúde e também a pessoas que estiveram em contacto com passageiros ou tripulantes do navio MV Ondius. Miguel Gato, em primeiro lugar, há que distinguir entre casos suspeitos e casos prováveis. A DGS explica que um caso suspeito se refere a qualquer pessoa que tenha partilhado ou visitado um meio de transporte onde haja um caso confirmado ou de provável infecção ou que tenha estado em contacto com alguém do navio cruzeiro. Os sintomas para estar atento: febre aguda, dores musculares ou dores de cabeça e ainda sinais como calafrios, náuseas, diarreia, dor abdominal ou sintomas respiratórios como tosse, falta de ar ou dor no peito. E os casos prováveis? Os casos prováveis são pessoas com estes sintomas e com uma ligação direta a um caso confirmado ou provável de antavírus. Quanto aos contactos de risco apontados pela DGS, são interações que envolvam secreções respiratórias, saliva, sangue ou outros fluidos corporais, isto desde 2 dias antes dos sintomas até à ausência total desses sinais. Miguel, a Direção-Geral de Saúde divulga ainda os hospitais de referência para eventuais casos. E neste caso são o Corri Cabral para adultos, o Dona Estefânia para crianças, isto em Lisboa, e o Hospital de São João no Porto. Em casos suspeitos, o INEM deve ser sempre ativado para garantir o transporte dos doentes. A DGS garante ainda que o risco para Portugal se mantém muito baixo, pelo que não há para já medidas preventivas a implementar para a população. Miguel Gato, com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, que foram publicadas ontem à noite, a Organização Mundial de Saúde continua a dizer que não há riscos de uma nova pandemia. Até agora foram confirmados 7 casos de infecção com antavírus em pessoas que passaram pelo cruzeiro MV Ondius. Há registro de 3 mortes, de acordo com o mais recente balanço oficial da OMS. Este é o tema do explicador desta manhã. Nosso convidado, o médico epidemiologista Manuel Carmo Gomes, para ouvir depois do Jornal das 9. A Ministra da Saúde repete que não se vai demitir e afirma que só sai quando o Primeiro-Ministro decidir. Ana Paula Martins considera que continua a ter o apoio de Luís Montenegro. A Ministra reconhece que o setor atravessa uma fase difícil, não esconde o desafio que tem em mãos, mas em entrevista à Antena 1 repete que o cenário de demissão não se coloca. Não vale a pena pedirem admissão. Eu sairei no dia que tiver que sair, que o Sr. Primeiro-Ministro entender que é essa altura. Eu não me escudo com o Sr. Primeiro-Ministro, bem pelo contrário, e também o Sr. Primeiro-Ministro, quando dá apoio aos seus ministros, dá-o porque, obviamente, que governar é difícil e, portanto... Mas sente que há aqui um peso maior para o Primeiro-Ministro quando tem que a defender como a defende? Não, o que eu sinto é que o Sr. Primeiro-Ministro fez uma escolha e, naturalmente, apoia a escolha que fez, porque também sabe que aquilo que enfrentamos na saúde é difícil. A Ministra da Saúde diz também que já está habituada às críticas da oposição e destaca sobretudo os ataques dos socialistas José Luís Carneiro e Mariana Vieira da Silva. Milhares de fiéis são esperados entre hoje e amanhã no Santuário de Fátima para as habituais celebrações do 13 de maio. E, Carla, no dia em que começam as cerimónias, importa perceber como está o ambiente a história e como é que a região se preparou. A chegada dos peregrinos está prevista para as próximas horas. As celebrações começam esta noite na Capela das Aparições, com a recitação do terço. O repórter Miguel Pina Andrade está já em Fátima. E, Miguel, neste jornal vamos dar destaque à questão do alojamento. Como é que está este ano a ocupação hoteleira? É isso que vamos tentar perceber, Carla, agora com Cátia Frias, representante do Hotel Santo Amaro e o Hotel Serra da Aira, aqui em Fátima. Bom dia, Cátia, muito obrigado por receber a Rádio Observador. No vosso hotel ainda há algum quarto para um peregrino de última hora ou já escutaram a lotação? E quem é que ocupa estas camas? São maioritariamente portugueses ou já começa a haver uma maior presença de estrangeiros? Bom dia, Miguel. Neste momento estamos completos, o que é normal nesta altura do ano em Fátima. Continuamos a receber maioritariamente clientes portugueses, claro, mas também verificamos uma forte presença do mercado espanhol e francês aqui nos nossos hotéis. As festividades do 13 de maio servem para equilibrar as contas do resto do ano ou Fátima já conseguiu combater esta sazonalidade a ponto de este ser apenas mais um pico de faturação?
Fátima ultimamente tem conseguido gerar um fluxo turístico mais regular ao longo do ano, embora estas datas continuem a representar um pico muito, muito importante para o nosso turismo. Muito obrigado, Cátia Frias, representante do Hotel Santo Amaro e o Hotel Serra da Aira, em Fátima. E Carla, o dia nasce com a chegada de milhares de peregrinos. As celebrações de 109 anos após os acontecimentos na Cova de Iria começam hoje, às 9h30 da noite, com a recitação do terço na Capelinha das Aparições. Segue-se depois a procissão das velas e a celebração da palavra no recinto do Santuário de Fátima. Miguel Pina Andrade, esta manhã em Fátima, nas celebrações que este ano vão ser presididas pelo Patriarca de Lisboa, Rui Valério. Donald Trump afirma que o cessar-fogo com o Irão está nos cuidados intensivos. O presidente dos Estados Unidos vai mais longe e diz que a mais recente proposta de paz de Teherão é estúpida e descreve-a mesmo como um pedaço de lixo. Sim, são palavras e expressões utilizadas por Donald Trump numa conferência de imprensa esta madrugada na Sala Oval da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos volta a subir o tom e critica a atitude do Irão. O cessar-fogo está neste momento inacreditavelmente fraco. Isto depois de ler o pedaço de lixo que nos enviaram. Nem acabei de ler. Disseram-me que ia ser uma perda de tempo. É um cessar-fogo fraco neste momento. Diria que está nos cuidados intensivos. O Irão rejeita, no entanto, estas críticas e diz que a proposta que apresentou, a proposta para um acordo de paz, era razoável e generosa. O certo é que depois das declarações de Donald Trump, o preço do petróleo voltou a subir. Esta manhã está a ser negociado num valor mais uma vez superior aos $100 o barril. São 8h07, já a seguir momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias merecem destaque? Hoje é dia de greve dos enfermeiros. A paralisação abrange os profissionais dos setores público, privado e social. A greve é convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Está prevista também uma manifestação em Lisboa esta manhã. Também hoje a Ordem alerta que o SNS precisa de mais 14 mil profissionais. Afirma que devido a esta falta de enfermeiros, as unidades de saúde públicas estão em risco de colapso. José Mourinho dá a entender que pode sair do comando técnico do Benfica e admite que hoje não renovaria pelo Clube da Luz. As declarações do treinador surgem depois do Benfica perder o segundo lugar para o Sporting. Os encarnados empataram ontem à noite 2-2 na Luz, frente ao Braga. Já o Sporting venceu o Rio Ave em Vila do Conde por 4-1, passa para o segundo lugar. É o lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Já está disponível o 6º e último episódio de Os Ficheiros do caso Carlos Castro, que é o mais recente Podcast Plus do Observador. E o final desta série em podcast centra-se no julgamento de Renato Seabra, acusado de homicídio brutal de Carlos Castro, em Nova Iorque. A questão principal estava em determinar o que levou Renato Seabra a cometer o crime. Ninguém questiona um ponto. O crime foi cometido com violência extrema. Mas há uma divergência fundamental. O que provocou esse episódio de violência? A acusação acredita que a motivação de Renato Seabra foi a fúria contra Carlos Castro. Chama 22 testemunhas para tentar provar essa tese. Entre elas estão Wanda Pires, a amiga da vítima em Nova Iorque, a empregada de limpeza que foi a última pessoa a vê-lo com vida, o segurança que descobriu o corpo no quarto de hotel, os detetives que analisaram a cena do crime e interrogaram Renato Seabra, e o taxista que o transportou até ao hospital. Já a defesa argumenta que a violência extrema é a prova de que Renato Seabra estava a sofrer um surto psicótico naquele momento. E só vai chamar 2 pessoas para o tentar provar. É um excerto do último episódio de Os Ficheiros do caso Carlos Castro, que já está disponível. Esta é uma série narrada pela atriz Joana Santos, que estávamos a ouvir, com música original do pianista Júlio Rezende. A investigação e os guiões são da jornalista do Observador, a Tânia Pereirinha.